A história começa nas profundezas de uma caverna escura e úmida. Gritos estridentes ressoavam nas paredes enquanto os goblins celebravam a morte de seu chefe. Um goblin, agarrado à arma do antigo chefe, se proclamou como novo líder. Seus olhos brilhavam com uma mistura de triunfo e loucura enquanto brandia a arma roubada, desfrutando de sua recém-adquirida autoridade. No entanto, seu companheiro tinha uma opinião diferente. Acreditava que, como ele tinha feito a maior parte do trabalho, deveria ser o chefe. Impulsionado pelo ciúme e pela raiva, lançou-se sobre seu companheiro e mordeu-lhe o nariz com força. A caverna se encheu com os sons da luta, os gritos ficavam mais altos. Outros goblins se reuniram ao redor, observando a briga com alegria e apostando sobre quem venceria. Para eles, isso era um passatempo emocionante, suas mentes simples encontravam um grande entretenimento no caos da batalha. No entanto, em meio à emoção, havia algo que os excitava ainda mais do que uma luta. Lembraram-se de que ainda tinham uma presa para satisfazer seus desejos. O chefe anterior não tinha colocado as mãos sobre ela, o que fez com que os olhos dos goblins brilhassem com antecipação. Começaram a murmurar entre si, planejando buscá-la e reclamá-la para si mesmos. Mas alguns hesitaram, pois o goblin que guardava a presa havia retornado e era diferente dos demais. Ao contrário dos outros, que usavam simples tecidos para cobrir suas regiões inferiores, este estava coberto com trapos que cobriam a maior parte de seu corpo. Sua aparência era intimidante, não apenas por sua vestimenta, mas também porque se destacava, cobrindo-se como um humano. Apesar de sua presença intimidante, ele estava sozinho, sem nenhum chefe para guiá-los. Eles simplesmente seguiam seus instintos básicos e seu desejo ansiava carne, então observavam tolamente o estranho goblin, tentando discernir seu próximo movimento, suspeitando que ele sabia onde estava a presa. Assim, era inteligente segui-lo de perto e apoderar-se da presa quando surgisse a oportunidade. Mas alguns goblins sugeriram esperar um pouco mais, já que alguns de seus membros mais fortes já tinham avançado para encontrar a presa. Planejavam deixar que o raro descobrisse a presa primeiro e se envolvesse em uma luta, depois aproveitar o caos para matá-lo e aos grandes, finalmente reclamando a presa para si mesmos. Mas não levaram em conta que o raro goblin estava ouvindo sua conversa. Suas orelhas se animaram e, em vez de vagar lentamente, decidiu correr para onde estava a garota. Seu sprint repentino permitiu-lhe perder os goblins que o seguiam, mas encontrou outro problema ao chegar ao local. Como temia, os goblins estavam todos armados, prontos para violá-la. A garota suplicava por ajuda com os olhos arregalados de medo, mas o maior goblin do grupo se adiantou para confrontar o raro goblin, já que se recusava a permitir que alguém o impedisse de desfrutar de seu bom momento, especialmente com o chefe já morto. Sendo o goblin mais forte do grupo, sentia-se com o direito de reclamar a presa primeiro. Mas o goblin não se importava com nada disso, estava decidido a proteger a garota que estava custodiando. Vendo sua determinação, o grande goblin e seus sequazes decidiram atacá-lo todos de uma vez. Em inferioridade numérica, o raro goblin foi rapidamente dominado pela ferocidade do ataque. Apesar das probabilidades, sabia que não podia deixar que aquilo fosse o fim. Buscando uma abertura, aproveitou o momento e não perdeu tempo, matando o maior goblin do grupo. Os outros congelaram em choque, nunca esperaram que um goblin manejasse uma arma tão afiada e mortal quanto a de um humano. Com isso, o medo se instalou imediatamente em suas mentes. A visão de seu líder caído tão rapidamente de maneira brutal os fez perceber que estavam superados. Os goblins restantes fugiram do local, mas não sem antes gritar ameaças, prometendo voltar com reforços para acabar com ele. Agora que os outros goblins haviam fugido, o raro goblin finalmente pôde recuperar o fôlego. Tentou se acalmar, sabendo que mais batalhas estavam no horizonte. Isso era apenas o começo do dia infernal que logo se desdobraria. Enquanto tomava um momento para se recuperar, a mulher de cabelo rosado chamada Kelly agradeceu-lhe mais uma vez. Esta não era a primeira vez que ele a salvava, nem seria a última. Ela havia chegado a perceber que ele era diferente dos outros goblins, pois nunca lhe havia feito mal de nenhuma maneira. Assim, ela tentava ajudá-lo em tudo o que podia. Embora fosse verdade que um goblin nunca protegeria um humano, havia uma razão mais profunda para suas ações.
o raro Goblin era diferente porque ele também havia sido humano. Há alguns dias, Lin Tin morreu em um acidente horrível, mas não esperava que, em vez de encontrar-se com Deus após ser atropelado por um caminhão de lixo, seria transportado para outro mundo com um sistema. Embora tivesse um sistema, este ainda não havia sido ativado completamente. Além de ver algumas estatísticas, não parecia ter nenhuma outra função, sendo praticamente inútil. Apesar disso, Lin Tin não havia estado ocioso nesses últimos dias. Segundo o que Kelly lhe havia contado, ele havia chegado a entender um pouco deste novo mundo. Este mundo, criado por deuses, estava cheio de vários monstros poderosos, e os humanos haviam conquistado um lugar neste continente através de pura força. Infelizmente, o Goblin em que ele reencarnou era o monstro mais fraco e sujo deste mundo. Em tais circunstâncias, suas estatísticas eram incrivelmente baixas. Mesmo entre os Goblins, ele poderia ser facilmente assassinado com um poder de combate total de apenas 30. Felizmente, seu nome não havia mudado, ainda era Lin Tin, o que lhe proporcionava um pequeno consolo. Mas havia uma maneira de ficar mais forte neste lugar, que era através do acasalamento com essas garotas. Nesta dura realidade, os Goblins tinham a capacidade de ficar mais fortes através do acasalamento constante da reprodução. No entanto, não tinham fêmeas próprias, então, para se reproduzirem, só podiam acasalar com outras criaturas femininas. Por isso, os Goblins constantemente saqueavam e sequestravam mulheres. Mas Lin Tin havia sido humano, e fazer tais coisas ia completamente contra suas crenças. Assim, esse método de se fortalecer estava fora de questão. Com suas crenças, encontrava-se em um estado de preocupação, tentando pensar em outras formas de aumentar sua força. Sabia muito bem que os outros Goblins definitivamente voltariam para atacá-los, mas parecia estar em um beco sem saída. Ao notar sua expressão preocupada, Kelly tentou animar o ambiente. Ela lhe assegurou que não se preocupasse, dizendo que, após passar esses dias juntos, o entendia melhor. Sabia que ele era diferente dos outros Goblins e que realmente não queria viver entre eles. Com um sorriso esperançoso, prometeu que, quando a Ordem Noturna viesse resgatá-la, contaria como ele a havia salvado, e não havia nada com que se preocupar, pois acreditava que a Ordem Noturna sempre era justa e equitativa. Definitivamente aceitariam deixá-lo viver na aldeia. Com seu otimismo e as histórias que compartilhava sobre a Sagrada Ordem Noturna, Lin Tin acreditou nela, o que também acendeu o otimismo nele. Assim, começou a pensar que, mesmo se o sistema não pudesse ser ativado imediatamente, enquanto resistisse até que os humanos viessem resgatá-los e ganhasse sua proteção, poderia sobreviver. Depois, poderia descobrir lentamente como ativar completamente seu sistema. Mas as coisas não seriam tão fáceis quanto Lin Tin esperava, já que o grito de um Goblin que se aproximava deles interrompeu o breve momento de paz. Sem hesitar, ordenou a Kelly que se escondesse. Ela obedeceu sem hesitar, desaparecendo nas sombras. Como esperado, apareceu um Goblin, mas parecia estar sozinho. Apesar de estar sozinho, este Goblin tinha a mesma agenda desesperada. Correu em direção a eles com energia frenética, revelando que um humano havia aparecido matando os outros. E, como acreditava que a força era a única maneira de evitar a morte, o Goblin correu freneticamente para buscar Kelly e tornar-se forte. Mas sua carga imprudente o transformou em um alvo fácil para Lin Tin, que rapidamente o matou no ato. Com a ameaça imediata neutralizada, rapidamente informou a Kelly que os humanos estavam ali para resgatá-la. Imediatamente, o rosto de Kelly se iluminou de alegria, supondo que se tratava da Santa Ordem. Kelly não perdeu um momento e se apressou a encontrá-los, com o coração cheio de esperança e emoção. Lin Tin a observou enquanto ela se afastava, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. A chegada da Santa Ordem poderia significar a salvação para Kelly e possivelmente uma oportunidade para que ele demonstrasse seu valor. No entanto, seu progresso foi abruptamente interrompido ao sentir uma enorme aura ser liberada. A intensidade do poder fez a caverna tremer. Resultou que emanava de um humano que lidava com os Goblins sem esforço com um único golpe. Embora não precisasse se esforçar tanto com essas criaturas, claramente estava desabafando sua fúria contra as criaturas imundas que ousaram rasgar seu uniforme da Santa Ordem. Lin Tin ficou ali, observando com assombro e incredulidade.
Este guerreiro de nível 25, chamado Luder, exalava uma presença avassaladora. O que surpreendeu ainda mais Lin Tin foi quando usou sua habilidade de avaliação em Luder. E descobriu que seu poder de combate total era de 400. Era a estatística mais alta que Lin Tin havia visto desde que chegou a este mundo, o que o fez se perguntar se Luder era realmente humano. Enquanto Lin Tin permanecia imóvel, maravilhado com a forma como os humanos tratavam os goblins sem esforço, Keria se aproximou emocionada do comandante Luder, feliz por finalmente ver outro humano. Mas Lin Tin rapidamente notou que Luder levantava sua espada para atacar Keria. Com reflexos rápidos, conseguiu empurrá-la para o lado a tempo. Embora tenha sido um movimento brusco, conseguiu salvar Keria do golpe mortal. Ainda assim, o ataque repentino deixou Lin Tin perplexo. Não se supunha que esses cavaleiros sagrados deviam resgatar as pessoas? Então, ele se perguntou por que estavam atacando Keria. Percebeu que talvez a escuridão da caverna tivesse feito Luder confundi-la com um goblin. Parecia ser esse o caso, já que Luder o chamou de goblins, expressando seu desdém por um goblin ter esquivado seu ataque. Com isso, Keria tentou rapidamente esclarecer o mal-entendido, explicando quem era. Mas Luder simplesmente lhe disse para se calar, pois ele já sabia quem ela era, mas acreditava que havia sido desonrada pelos goblins e até poderia estar carregando um filho de goblin, então era ridículo que alguém tão imundo como ela esperasse misericórdia dele. Seria melhor que fosse se arrepender de seus pecados diante da grande Santa Mãe imediatamente. Keria suplicou, insistindo que, embora tivesse sido capturada, não havia sido desonrada pelos goblins. Apontou para Lin Tin, explicando que ele a havia protegido. Mas, infelizmente, Luder era uma pessoa de mente fechada e não acreditou em nada do que ela disse. A ideia de que um goblin a tivesse salvado e não fosse hostil para com os humanos estava além de sua compreensão. Ele até se sentiu insultado, pensando que Keria o estava tomando por um tolo. Então, levantou sua espada para atacar mais uma vez e lhe aconselhou a criar histórias mais críveis se fosse mentir. Lin Tin não podia acreditar no que estava presenciando. Não havia esperado que as coisas se complicassem tão rapidamente. Sem outra opção, interveio sem hesitar, empurrando Keria para o lado e confrontando Luder ele mesmo, esperando ganhar tempo suficiente para que Keria escapasse. Inesperadamente, antes que a espada de Luder pudesse alcançá-lo, um brilho mágico apareceu do nada, protegendo Lin Tin do ataque. Este poderoso feitiço vinha de uma mulher vestida de branco, cuja aura exalava santidade e autoridade. Ela usava um véu e sua presença imediatamente deteve Luder, enquanto ela pedia que esperasse, expressando seu interesse naquele goblin estranho. Depois que Luder se afastou, revelou-se que essa mulher não era outra senão a Santa Donzela Freya. Aproveitando a oportunidade, Keria rastejou e chamou a Santa Donzela, rogando para que salvasse Lin Tin. E Freya ajudou Keria a se levantar e a entregou ao mesmo homem que havia tentado matá-la momentos antes. Depois, voltou sua atenção para Lin Tin e perguntou se ele podia entender suas palavras. Lin Tin percebeu a gravidade da situação. Se Freya, a Santa Donzela e porta-voz do templo, pudesse ser sua única esperança de sair vivo desse lugar. Então, saiu de seu assombro e rapidamente respondeu que podia entendê-la. Respirou fundo e continuou, revelando que não era um monstro deste mundo, que costumava ser humano, mas se tornou aquilo devido a um acidente que podia explicar tudo se ela o levasse com ela. Os olhos de Freya se entrecerraram ligeiramente, já que aquilo era um evento tão inesperado. Os goblins eram geralmente criaturas estúpidas e vis, não podiam falar nem pensar com fluidez. No entanto, aquele goblin podia falar, embora falasse de histórias que não entendiam, parecia mais inteligente que os outros. Essa raridade fez com que se perguntassem se poderia ser um presente da Santa Mãe. Então, a Santa Donzela se voltou para Keria e pediu confirmação de que aquele goblin realmente não a havia machucado, ao que Keria confirmou com prazer. Não só não a machucou, como também a protegeu de outros goblins e lhe deu comida. Isso foi confirmação suficiente para Freya. Ao reconhecer a singularidade do goblin, decidiu levá-lo de volta primeiro e estudá-lo a fundo antes de tomar qualquer decisão. Isso encantou Keria, pois ela havia cumprido sua promessa ao goblin. E Freya então se voltou para Lin Tin e lhe perguntou se estava disposto a se juntar a eles.
Sabendo que ficar significava uma morte certa, ele respondeu imediatamente que estava disposto. Com um estalo de dedos, Freya rapidamente quebrou a barreira que segurava Lin Tin, então ordenou a todos que se preparassem para partir. Finalmente, as coisas pareciam melhorar para Lin Tin, pois agora estava com uma pessoa que podia ouvir razões e sentia uma sensação de segurança sobre seu futuro. Por isso, se aproximou imediatamente de Freya para expressar sua gratidão, prometendo que a pagaria adequadamente. Mas, ao observar mais de perto seu semblante, notou um sorriso malicioso que o surpreendeu. O próximo som que ouviu foi algo familiar demais, o ruído repugnante de metal perfurando carne. Instantaneamente, soube o que havia acontecido, mas ainda estava em negação. Quando se virou, seus temores se confirmaram. Kelly havia sido assassinada sem pensar duas vezes. Seu corpo, outrora cheio de vida, agora jazia sem vida e frio no chão. Lin Tin estava atônito, incapaz de se mover. O choque era demais. Justo quando pensou que as coisas estavam melhorando, resultou ser uma cruel mentira. Ficou ali, imóvel, tentando se convencer de que aquilo era um pesadelo, um truque cruel de sua mente. Mas a voz da mulher que pensou ser sua salvadora destroçou qualquer esperança que lhe restava. Sua risada maliciosa ressoou na caverna, rombando do Goblin, dizendo que quando retornassem, ele deveria pagá-la bem, revelando sua verdadeira natureza de ser um monstro sádico que se deleitava com sua reação impotente. Lin Tin estava realmente indefeso, abalado até o núcleo enquanto sua frágil realidade se desmoronava diante de seus olhos. Havia passado uma semana no meio do povoado. O sino ressoou com força, convocando todos a se reunirem. Os aldeões sabiam que as pessoas influentes do templo tinham algo importante para anunciar. Enquanto se reuniam, a tensão enchia o ar e uma sensação de antecipação tomava conta da multidão. Um funcionário do templo se adiantou e dirigiu-se aos aldeões reunidos, dizendo que esta incursão de goblins havia causado um grande dano a Brickton. Os goblins usaram ataques desprezíveis para massacrar 30 residentes de sua aldeia, e isso intensificou as emoções dos aldeões. Sua dor e raiva eram palpáveis, mas era uma reação razoável dada a perda de tantas vidas nas mãos dessas criaturas vis. Mas o que não era natural era a forma como o templo estava utilizando essas emoções para promover sua própria agenda. O funcionário continuou elogiando as ações do templo, pois a ordem sagrada, em nome do templo, havia purgado esses goblins e vingado os aldeões prejudicados. Depois disso, a santa donzela Freya se adiantou. Sua presença comandava a tensão com voz calma e autoritária. Freya instou a todos a continuarem rezando devotamente ao templo, assegurando-lhes que a instituição sempre protegeria seus seguidores fiéis. Suas palavras convenceram instantaneamente a todos na aldeia. Até mesmo aqueles que antes eram céticos agora se encontravam louvando o santo templo. A fé dos aldeões se reavivou e olharam para o templo com uma devoção e confiança renovadas. Alguns momentos depois, a santa donzela Freya retornou aos seus aposentos, celebrando o sucesso do sermão. Não era uma surpresa, já que esses aldeões eram tão ingênuos como sempre. Agora rezariam com mais devoção e ofereceriam mais tributos. Sua celebração foi abruptamente interrompida por alguém chamando-a. Ao se voltar para a voz, viu o mesmo Goblin de antes. Lin Tin acabará de recuperar a consciência e parecia ter passado pelo inferno. Cicatrizes horrendas cobriam seu corpo e um de seus olhos havia sido arrancado. Havia uma ira feroz em seus olhos enquanto chamava Freya repetidamente. Mas Freya não prestou atenção às suas palavras. Em vez disso, um sorriso torto se desenhou em seus lábios enquanto admirava o quão resistente ele era. Com uma vitalidade tão forte, não era de se admirar que o templo não pudesse erradicar os goblins do continente. Mas agora que Lin Tin havia recuperado a consciência, Freya estava animada para ver como o veneno afetaria os goblins desta vez. Isso fez com que Lin Tin cerrasse os dentes. Era sempre a mesma coisa, uma e outra vez. Não se tratava de pesquisa, era simplesmente sua maneira perversa de satisfazer sua natureza sádica. Com uma raiva acumulada, não pôde se controlar e arremeteu contra Freya mais uma vez, acusando-a de enganá-lo, de enganar a todos e de matar Kelly. Em seguida,
Questionou se aquilo era realmente a ordem sagrada da qual Freya estava tão orgulhosa, se aquela era sua ideia de justiça humana. Porque, se fosse, então não eram diferentes dos goblins que desprezavam. Mas seu desafio foi rapidamente respondido com brutalidade. E Freya o silenciou cravando-lhe um bastão na boca com força. E agora que estava silenciado, ela zombou, questionando como uma criatura fraca e desprezível como ele, um goblin vil, se atrevia a questionar a justiça humana. E que Kelly havia sido enfeitiçada por ele e se atreveu a falar por ele, isso era uma traição à humanidade e à ordem sagrada. Assim, sua morte foi sua última lealdade. E os goblins não eram mais que pragas neste continente. E que a santa donzela falar com ele era um grande favor. Assim, ele deveria estar agradecido e usar seu pequeno e repugnante corpo para contribuir com os experimentos humanos e da ordem sagrada, e com isso, o tormento continuou. Ele suportou tudo, sem poder fazer nada. A agonia era incessante e interminável. Mesmo quando caía inconsciente, era rapidamente despertado pela próxima onda de dor. Através do tormento, Lin Tin se perguntava se realmente iria morrer ali, tão relutante e indefeso. Mas não havia ninguém a quem pudesse culpar senão a si mesmo. Tudo era sua culpa. Havia sido demasiado ingênuo. Reencarnado de humano para um goblin de baixo nível, mantivera uma compaixão humana, pensando que eram justos e bondosos. A consciência e a ingenuidade foram seus erros mais mortais. Depois de ser levado de volta à aldeia humana, Ludeira e Freya o haviam torturado e brincado com ele de todas as maneiras possíveis, nunca acreditando em uma palavra que dizia. Desfrutavam sadicamente, não durou muito, eventualmente sendo torturado até a morte por uma mulher sádica. O único desejo que o manteve até sua tumba foi que, se pudesse fazer isso de novo, nunca confiaria nos humanos. Se pudesse fazer isso de novo, trituraria seus ossos e drenaria seu sangue. Mas isso era só se pudesse viver de novo. Quando sua consciência se desvanecia, em vez de cair em um vazio interminável, Lin Tin despertou em um lugar diferente. Um lugar onde se podiam ver estrelas por milhas. Isso era impossível, então verificou seu corpo e viu que estava intacto, sem nenhum dano. No entanto, algo se sentia diferente. Sentia-se preso entre a morte e a vida, fazendo-se perguntar onde estava aquele lugar. Mas não teve que esperar muito por respostas, já que uma janela do sistema apareceu diante de seus próprios olhos, notificando de que o sistema de simulação de vida Goblin havia sido ativado. O sistema lhe informou que, na realidade, ele estava morto e lhe deu um resumo de sua vida. E que a dor da tortura da semana estava gravada em sua alma, nunca esqueceria a dor que os humanos lhe causaram. Seu fim havia sido um dos piores destinos para qualquer transmigrador e, portanto, o sistema poderia permitir-lhe reiniciar e abrir uma nova vida. Isso foi um choque para ele, já que o sistema pessoal, que havia sido inútil desde o início, se ativou só depois de sua morte. E se sua compreensão estava correta, esse sistema poderia trazê-lo de volta à vida, mas parecia que renasceria mais uma vez como a criatura mais baixa, um goblin. E a mente de Lin Tin começou a correr. A ideia de retornar como um goblin, a criatura mais fraca e desprezada, o encheu de pavor. Mas, só para se certificar, Lin Tin perguntou ao sistema o que representavam as opções de sim e não, e o sistema lhe informou rapidamente que, se escolhesse não, sua alma se dissiparia e morreria completamente. E, se escolhesse sim, preservaria sua memória atual e o sistema, e seria enviado de volta à caverna dos goblins uma semana antes. E a ideia de reter sua memória e retornar uma semana antes teve o maior impacto nele, trazendo instantaneamente um sorriso ao seu rosto. Esta era uma oportunidade para vingança. Faria com que Ludeira e Freya pagassem pelo que lhe fizeram e a Kellia. Então, sem um momento de dúvida, escolheu a opção de sim com um sorriso determinado no rosto. E tão logo tomou sua decisão, uma onda de força vital começou a ser transferida para ele, iniciando a vida Goblin 2.0. Mas desta vez, havia um brilho diferente em seus olhos, os olhos de um ser movido unicamente pela vingança. E justo quando pensou que as coisas não podiam melhorar, o sistema acrescentou uma surpresa adicional. Porque agora era a vida Goblin 2.0, estava inclinado a ajudá-lo a sobreviver um pouco mais. Então,
o sistema o havia fortalecido ligeiramente, o que o fez sorrir, já que, embora fosse apenas um pouco, não reclamaria, pois era melhor que nada. E com isso, estava de volta ao seu corpo anterior. Mas, antes de poder começar a se mover, o sistema apareceu mais uma vez, avisando-lhe que, embora tivesse renascido, o perigo não havia terminado. A ordem humana estava prestes a alcançá-lo. E, se morresse novamente, o sistema não poderia revivê-lo. Mas isso não o surpreendeu, já que era de se esperar. Reencarnar uma vez já era um milagre. Agora, estava em alerta máximo. Com a ordem prestes a chegar, não podia se permitir baixar a guarda. Imediatamente perguntou ao sistema o que podia fazer, o que levou o sistema a explicar que se chamava Sistema de Simulação de Vida Goblin. O anfitrião podia simular sua vida com o sistema para prever eventos futuros. Cada escolha que fizesse levaria a diferentes resultados, e cada simulação exigiria 24 horas. Depois de terminada, ganharia pontos com cada simulação, que poderiam ser trocados por itens. Isso fez sorrir, já que percebeu que significava que podia ver o futuro. Um sistema tão poderoso, e seria um crime não usá-lo ao máximo. Então, imediatamente começou a simulação de vida. O sistema lhe mostrou o cenário atual: escapar da Caverna dos Goblins. A Caverna dos Goblins em que se encontrava havia sido descoberta pelo Cavaleiro Sagrado Luder. Para escapar do Cavaleiro Sagrado Luder, precisava tomar uma decisão crítica. Sua primeira opção era avisar seus companheiros Goblins e unir-se para enfrentar Luder e seus homens. Com uma recompensa e seus homens não o encontrariam, o que lhe daria 0 pontos. Embora houvesse 3 opções, ele tinha certeza de que, mesmo se todos os Goblins na caverna se unissem, não poderiam igualar Luder. Apenas escapar poderia salvá-lo. Com essa realização, decidiu simular primeiro e escolher a opção com a maior recompensa, sabendo que, se pudesse trocar por uma arma, suas chances de derrotar seus inimigos com um ataque surpresa aumentariam. Como esperava, depender dos Goblins aqui era impossível para a sobrevivência. Mesmo quando liderou os Goblins em uma batalha desesperada contra o Cavaleiro Sagrado Luder, a enorme diferença de forças significou que ainda foram aniquilados por Luder e seus homens. No entanto, ganhou os pontos que precisava. Então, imediatamente abriu a loja de troca. Para sua surpresa, havia tantas armas para escolher, desde lâminas curtas até espadas longas, e cada arma que podia imaginar. Havia até uma opção para comprar uma pistola que parecia poderosa, mas, infelizmente, seus pontos eram muito baixos. Felizmente, ainda havia uma arma que custava exatamente 10 pontos, uma adaga élfica, leve e rápida. Esta pequena adaga elaborada por elfos concedia ao usuário um aumento de 10% na velocidade e um incremento de 15% na força. Embora frágil, era incrivelmente afiada. Sem hesitar, a comprou. Tão logo a adaga se materializou em sua mão, sentiu que suas estatísticas aumentavam significativamente. Era incomparável com as armas típicas dos Goblins. Estava certo de que, se golpeasse um ponto vital com ela, poderia ser uma morte instantânea. Mas isso era suficiente de sonhar acordado por hoje, já que se deu conta de que não havia visto Kelly em nenhum lugar. Então perguntou ao sistema onde ela estava. O sistema respondeu que, devido ao renascimento do anfitrião, alguns detalhes da linha temporal haviam mudado. Nesta linha temporal, Kelly não foi capturada pelos Goblins e continuou vivendo felizmente na aldeia. Isso foi uma surpresa, mas bem-vinda, já que parecia que havia cumprido sua promessa e estava agradecido pela reviravolta inesperada dos acontecimentos. Nesse caso, não tinha mais preocupações. Com sua mente agora clara, se concentrou no que tinha pela frente, a vingança. Mas primeiro tinha que escapar e sobreviver. Dirigiu-se imediatamente para a saída, sabendo que o passadiço mais estreito seria sua melhor opção. A entrada exterior era menor, o que significava que os guardas seriam relativamente mais fracos. Com isso em mente, moveu-se rápida e silenciosamente. Lin Tin avançou pela caverna, seus sentidos estavam aguçados. E, como esperava, ao se aproximar da saída, já podia ouvir alguém do lado de fora. Pelo seu traje, pareciam ser cavaleiros da Ordem Sagrada. Rapidamente se escondeu nas sombras e começou a escutar para obter mais informações.
Felizmente, sem nada para fazer, eles se entediavam facilmente e começaram a conversar. E, como Lin Tin havia pensado, este cavaleiro esperava que qualquer goblin que saísse por essa pequena entrada fosse lixo e, portanto, acreditavam que poderiam esmagá-lo com um único golpe. Mas caçar goblins não era sua única prioridade, porque, segundo as ordens do Sr. Luder, qualquer garota que tentasse escapar no caos devia ser morta e, definitivamente, não podiam permitir que isso chegasse ao povo. Por isso, também se livrariam do corpo imediatamente e matariam qualquer testemunha. Essa conversa cimentou a crença de Lin Tin de que todos naquela maldita ordem sagrada estavam podres até a alma. Eles até matavam pessoas inocentes de sua própria espécie, quanto mais um goblin como ele. Não tinha outra opção a não ser lutar. Com essa resolução, tapou o nariz e tentou imitar a voz de uma mulher em apuros pedindo ajuda. Isso atraiu instantaneamente um dos cavaleiros, que pensava na recompensa que o senhor daria por matar um goblin retardatário. Ele se aproximou da entrada da caverna com um sorriso falso. Ao se aproximar, o cavaleiro então chamou, assegurando a suposta mulher que não tivesse medo e afirmou que estava ali para levá-la de volta. Mas, em vez de encontrar uma mulher, o cavaleiro se deparou com uma adaga que se cravou profundamente em seu cérebro, matando-o instantaneamente. Com isso, Lin Tin fez sua primeira morte. Um dos caçadores restantes notou que seu companheiro não se movia e se perguntou por que estava demorando tanto para voltar. Talvez estivesse assustado. Então, decidiu se aproximar para verificar, mas, assim que se aproximava, Lin Tin apareceu das sombras. O homem tentou se preparar para lutar, mas estava muito surpreso. Portanto, Lin Tin facilmente empurrou esse fraco e estava em modo demônio naquele momento. Mesmo quando o homem estava caindo, Lin Tin já estava lá, pronto para enviá-lo para o outro mundo, mas a armadura do homem o salvou de um golpe fatal. No entanto, sua armadura não podia compensar sua falta de habilidade e ele acabou batendo no chão com força, suando profusamente ao perceber que estava cara a cara com a morte. Desesperado, começou a implorar por sua vida, ajoelhando-se diante de Lin Tin, chorando e mostrando fotos de sua família, pensando que, como esse goblin podia falar o idioma humano, talvez tivesse empatia. Lin Tin, no entanto, achava suas ações patéticas. O fato de entender o idioma humano não significava que tivesse empatia humana, especialmente depois de ter matado o companheiro do homem sem pestanejar. Ainda assim, deixou o homem falar, curioso para ver até onde ele iria. O homem continuou suplicando, explicando que estava apenas seguindo ordens, que era obrigado a estar ali. Para mostrar sua sinceridade, disse que lhe daria suas moedas de ouro e, se isso não fosse suficiente, prometeu trazer-lhe garotas humanas frescas e suculentas. Isso apenas enfureceu mais a Lin Tin, que agora se arrependia de ter deixado o homem falar. A oferta de traficar humanos o enojou, especialmente sabendo que o homem tinha uma filha. Assim que o homem tentou mostrar-lhe a técnica especial de Londres, Lin Tin não hesitou em demonstrar sua própria forma de justiça impiedosa, separando a cabeça do homem de seu corpo. Com a cabeça rolando pelo chão e o pingente caído, ele sentiu pena pela família do homem, mas entendeu que, às vezes, é preciso arrancar as ervas daninhas antes que se espalhem. Alguns males é melhor erradicá-los rápida e completamente. Sua atenção foi então desviada por uma voz que vinha da floresta. Era, sem dúvida, Luder, que estava verificando os guardas. Sem mais demora, Lin Tin despiu o guarda, vestiu suas roupas e se esgueirou, prometendo encontrar Luder e Aya em breve. Alguns momentos depois, Luder e Aya chegaram à cena, confusos sobre o que havia acontecido com seus guardas. O corte era limpo e rápido, isso não podia ser obra de um goblin normal. Aya sugeriu que um goblin capaz de matar ambos os guardas devia ser um mutante e deixá-lo escapar não era um bom sinal. Isso enfureceu ainda mais Luder, que chutou um dos cadáveres com frustração, furioso porque aqueles guardas não conseguiram lidar com um goblin mutante. Aya, por outro lado, lambeu os lábios, sua excitação sádica mal contida, já que a ideia de pôr as mãos em um espécime tão único para seus experimentos a emocionava enormemente. Alguns momentos depois, caiu a noite. A lua iluminava a floresta, dando um brilho inquietante enquanto víamos Lin Tin ofegando, aliviado por ter sobrevivido. Ele havia estado correndo sem parar até ficar exausto,
mas não podia se permitir baixar a guarda agora. Tentava se recuperar o mais rápido possível para continuar sua jornada. Enquanto comia, seus pensamentos se dirigiram aos cavaleiros sagrados e por que odiavam tanto os goblins. Decidiu tratá-los da mesma maneira brutal que os goblins faziam. Os goblins podiam melhorar suas características através do acasalamento e da devoração, melhorando seus próprios valores e cultivando gerações futuras mais fortes. A mente de Lynch estava cheia de vingança, nesta vida, queria que cada homem vivesse com seu único desejo extravagante sendo a morte e que cada mulher gemesse. De imediato, ele assumiu que era um dos capangas de Luder ainda caçando. A figura tropeçou em uma pedra, o que, felizmente, facilitou a percepção de que era uma goblin, e uma que falava, além disso. Mas com seu impulso já em marcha, ele não pôde fazer outra coisa senão cair desajeitadamente com ela, aterrissando de maneira desconfortável por cima. O que viu a seguir foi uma visão clara dela e de seu corpo voluptuoso, uma visão inesperada para ele, mas ele não se importava com isso, já que sua mente estava cheia de perguntas, perguntando-se por que diabos havia uma goblin fêmea aparecendo agora, já que sempre entendeu que os goblins eram apenas machos, reproduzindo-se ao acasalar com outras criaturas. Mas sua presença desafiava essa crença. Com seus olhos percorrendo ao redor com confusão, a goblin fêmea assumiu que ele estava prestes a fazer algo ruim, então rapidamente se sentou e implorou que não a machucasse, explicando que estava apenas procurando água. Mas isso fez pensar ainda mais, perguntando-se como essa goblin podia falar em frases completas, igual a ele. Para encontrar respostas, optou por usar sua habilidade de avaliação nela. Embora seu nível não fosse algo destacável, sua informação geral revelou títulos surpreendentes como Deusa Caída, Alma Pura e Bênção dos Deuses. Mas o que mais o surpreendeu foi uma característica oculta que dizia que, se um goblin macho se unisse a ela, ele se tornaria o lendário Deus Goblin. A realização o atingiu como um raio. Essa goblin fêmea tinha um poder e potencial imensos, algo que ele nunca imaginou que pudesse existir. E agora que ela estava ali, tremendo diante dele, sem saber o destino extraordinário que carregava, Lyntian percebeu que poderia ascender imediatamente à divindade se conseguisse se unir a ela. Mas isso era só se ele conseguisse. Com sua intenção crescente, a goblin garota se sentia cada vez mais desconfortável, assumindo que ele não acreditava em sua história. Tremendo, tentou convencê-lo novamente de que realmente foi chamada pelo líder goblin para buscar água, e que, se não pudesse fazer isso, seria espancada até a morte pelo líder do clã. E sua expressão dizia tudo, então imediatamente se desculpou, explicando que não era sua intenção assustá-la. Para mostrar sua sinceridade, deu-lhe um tapinha nas costas e com uma voz calma, assegurou que estava tudo bem. Mas ele não fez isso totalmente por compaixão, simplesmente não queria que ela chorasse mais, pois isso poderia atrair os capangas de Luder. Isso surpreendeu a garota Goblin, já que percebeu que ele também podia falar. Seus olhos brilharam de emoção, o que fez Lyntian perceber o quanto ela era linda. Isso era razoável, pois os goblins geralmente não podiam falar e provavelmente ela raramente conversava com outros membros da tribo. Encontrar alguém como ele devia parecer um presente dos céus para ela. No entanto, seu trem de pensamento foi interrompido mais uma vez quando notou a garota Goblin agarrando-se à sua capa. Ela fez isso porque se sentia segura com ele, já que era a primeira vez que encontrava um Goblin tão amável, outros Goblins só a batiam e repreendiam. Era a primeira vez que alguém cuidava dela tão cuidadosamente. Com isso, ela sugeriu que, se ele não tivesse para onde ir, poderia voltar com ela para sua aldeia. Isso surpreendeu Lyntian, e suas palavras significavam que ele estava quase na primeira base para se tornar um deus Goblin. Ele imediatamente expressou seu interesse em se unir a ela, embora não tivesse certeza se Luder e os outros o haviam alcançado. Estar com ela era a prioridade máxima. Mas acasalar ali não era uma opção, já que ele não podia arriscar ser encontrado pelos homens de Luder com as calças abaixadas no meio da ação com uma Goblin. Então, estabeleceu sua prioridade em encontrar um lugar para ficar primeiro, como a garota Goblin havia sugerido. Enquanto isso, a garota Goblin, por outro lado, corou ao notar o quanto se sentia segura com seu braço pressionando seu ombro. Então, imediatamente olhou para Lyntian e concordou em levá-lo para sua aldeia. Com isso, seus olhos se iluminaram e um sorriso apareceu em seu rosto,
Era como matar 2 pássaros com uma cajadada só. Não só ia se livrar da perseguição dos subordinados, como também se tornaria o deus Goblin no processo. Não demorou muito para que chegassem ao acampamento dos Goblins, e como era de se esperar, a nova cara colocou todos em alerta máximo. Ele não só era novo, mas também estava vestido com roupas que os humanos costumavam usar, algo que os Goblins nunca tinham visto antes, o que os fez pensar que ele era uma espécie de circo ambulante, elevando ainda mais sua atenção. Mas, apesar do perigo, Lyntia não pôde evitar admirar o tamanho da tribo Goblin, o que o convenceu ainda mais de que aquele era o lugar perfeito para começar a expandir seu poder. Com uma atitude serena, explicou aos Goblins que queria falar com seu chefe, já que estava ali para se unir a eles. Isso só agitou mais os Goblins, que pensavam que um estranho não tinha direito de ver o chefe quando quisesse. Então, em vez de cumprir sua petição, estavam considerando matá-lo e enviá-lo para ver o chefe depois disso. Mas a garota não podia permitir que isso acontecesse. Ela se interpôs imediatamente, tentando convencer os Goblins a não fazerem nada, assegurando-lhes que ele não era um Goblin mau. O alvoroço atraiu a atenção do chefe, que surpreendeu Lyntia ao aparecer com um bastão adornado com ossos humanos e uma aparência completamente diferente dos Goblins que Lyntia tinha visto antes. Diferente do chefe Goblin anterior sob o qual ele tinha estado. E não só isso, seu nível não era para ser subestimado, igualava ao de Luder e seu título era algo preocupante, pois possuía o título de máquina de criação junto com uma bênção divina e seu poder de combate global era de 200, o que mantinha Lyntia em alerta. Mas ele não podia retroceder agora. Com determinação, seguiu em frente com seu plano, decidido a fazer daquela aldeia a sua. O líder Goblin, após fazer sua aparição, se aproximou lentamente de Lyntia, observou a Goblin feminina e perguntou se ela tinha trazido o estranho ao acampamento. A garota, cheia de preocupação, confirmou que tinha trazido Lyntia, explicando que ele não tinha outro lugar para ir. Com seus aterrorizantes olhos vermelhos, o líder elogiou a garota pelo bom trabalho, mas, para a surpresa de todos, ordenou a outros Goblins que capturassem Lyntia com a intenção de matá-lo e comê-lo. Os Goblins, emocionados com a perspectiva de uma refeição, saltaram de júbilo, empurraram a garota para o lado e apontaram suas armas para Lyntia. Lyntia, sem perder a compostura, desembainhou sua arma e ordenou que parassem, assegurando-lhes que tinha capacidade de criar armas e que se unirem à sua tribo os faria mais fortes. O facão de ferro em suas mãos chamou imediatamente a atenção do líder, que ordenou aos Goblins que parassem e se apressou em direção a Lyntia, aproximando seu nariz do rosto de Lyntia, alegando que percebia engano nele, mas também queria saber que tipo de armas ele podia criar. Utilizando seu conhecimento de tecnologia moderna, Lyntia explicou que podia fabricar armas de ferro, desde que encontrassem minério de ferro, prometendo que, com tempo suficiente, poderia criar armas mais poderosas que o facão. Pensou consigo mesmo que o xamã Goblin falava com bastante clareza, parecia que quanto maior era o nível do Goblin, mais inteligente ele se tornava. Ao notar a dúvida do líder, Lyntia enfatizou que, com armas de ferro, a tribo teria uma oportunidade de vencer humanos ou outros monstros. Os Goblins começaram a discutir, reconhecendo que possuir armas de ferro seria incrivelmente benéfico. Eles pensavam que os Goblins, comparados aos humanos, eram criaturas fracas, mas com armas de ferro poderiam mover-se ao norte para capturar garotas para acasalar. Diante dos imensos benefícios das armas de ferro, o líder aceitou dar a Lyntia uma chance. Exigiu que encontrasse minério de ferro e criasse armas em um prazo de 3 dias, ou seria devorado. Não só ele, mas também a Goblin feminina seria comida. Ao ouvir isso, a garota se mostrou extremamente preocupada. Após dar suas demandas, o líder e a horda Goblin se afastaram, confortando a garota. Lyntia olhou para o líder com um toque de ira, reprimindo sua raiva, sabendo que não podia derrotar o líder com sua força atual. Precisava usar esse tempo para criar armas e se tornar mais forte. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Lyntia levou os Goblins da tribo para procurar minério de ferro. Agora era noite e a luz da lua fazia com que a floresta parecesse aterrorizante. A Goblin feminina, Gobu, também estava com eles e estava incrivelmente exausta, afirmando que não podia caminhar mais, já que havia estado andando o dia todo e estava completamente exausta.
Não recebeu ajuda de seu próprio povo, que, em vez disso, a golpearam, chamando-a de feia. E ameaçando-a com a morte se não encontrasse o minério de ferro, ela continuava suplicando, mas o abuso não cessava. Queriam matá-la naquele momento por ser preguiçosa. Não suportando a cena, Laat pegou uma pedra e a lançou na cabeça de um dos goblins. Essa ação fez com que o olhassem com olhos furiosos. Laat explicou que queria que o seguissem e ajudassem a encontrar o minério de ferro, não que brigassem. Disse que mostraria como era o minério de ferro e que, se quisessem viver, deveriam ir ao vale adiante e trazer algum minério de ferro. Se não o fizessem, ele os mataria naquele instante. Laat sacou seu facão e os olhou com uma expressão aterradora. A ameaça os aterrorizou e imaginaram que ele os mataria com a arma de ferro. Correram para buscar o minério de ferro, mas não sem antes ameaçá-lo de morte se ele não cumprisse com a criação das armas. Laat pensou consigo mesmo que, mais cedo ou mais tarde, o matariam depois de obterem as ferramentas de ferro. A tarefa em questão era tornar-se mais forte. Ao olhar para Gobu, uma notificação sobre acasalar com ela para se tornar um deus goblin chamou sua atenção. Laat decidiu que era o momento de fazer coisas de adultos. Vendo Gobu chorar, Laat lhe disse para parar. Sentou-se ao lado dela e perguntou se queria segui-lo, prometendo protegê-la, alimentá-la, dar-lhe um lar quente e garantir que ninguém a incomodaria. A garota ficou confusa com essas palavras, perguntando se ele estava dizendo a verdade. Olhando sinceramente para ela, Laat afirmou que tudo o que dizia era verdade. No entanto, estava muito fraco naquele momento para evitar mais abusos. Precisava se tornar mais forte, e Gobu era a única que podia ajudá-lo. A garota, confusa, perguntou o que podia fazer para ajudá-lo a se tornar mais forte. Laat se sentiu um pouco envergonhado, mas disse que, se acasalassem, ele se tornaria mais forte. Isso fez com que o rosto da garota ficasse vermelho. Ela olhou para Laat com desconfiança, perguntando se ele estava dizendo a verdade, pois nunca tinha tentado isso antes. Laat também se sentiu um pouco desconfortável ao levantar o assunto, mas a tranquilizou, assegurando-lhe que tudo ficaria bem e que ele ajudaria, se ela desejasse. Sem esperar por sua resposta, Laat a beijou suavemente nos lábios e depois a deitou no chão. A garota, envergonhada, aceitou, dizendo que ele poderia ser o pai de seus filhos. Então, sons tímidos ressoaram no ar e, ao mesmo tempo, apareceram notificações uma após outra informando-lhe que o acasalamento havia elevado seu nível atual para o nível 7, e o som da melhoria coou. O aumento de nível também incrementou seus atributos. Depois de um tempo, o corpo de Laat começou a mudar, seus músculos se definiram mais. Agora estava no nível 7 com 40 HP, 10 de força, 6 de defesa e uma força total de 65. Laat ficou surpreso com a mudança em seu corpo, pensando que, se continuasse assim, poderia derrotar o líder Goblin. Laat acariciou calorosamente a cabeça de Gobu e disse que agora ela era sua esposa e que a protegeria para sempre. A garota se curou e, exausta, agradeceu a Laat, chamando-o de uma boa pessoa. Nesse momento, um grito de ajuda chamou sua atenção. Olhando na direção do grito, viram um Goblin correndo em sua direção com medo, seguido por um grande lobo. O que chamou a atenção de Laat foi o minério de ferro na mão do Goblin. Não esperava encontrar minério de ferro ali, mas antes de poder consegui-lo, precisava resolver esse problema primeiro. Laat imediatamente pegou seu facão e pediu a Gobu que esperasse ali. Gobu o olhou com confiança, lembrando de ter cuidado. Para Laat, aquele lobo era uma prova de sua força. O lobo estava prestes a pegar o infeliz Goblin que tentava escapar desesperadamente, mas Laat apareceu de repente, empunhando seu afiado facão de ferro, carregando diretamente contra o grande lobo. O Goblin que fugia ficou completamente surpreso com essa ação e depois se encheu de medo ao ver Laat matar o lobo com um único golpe. Aos olhos do Goblin, Laat se havia tornado uma figura aterradora. Quando Laat pediu que lhe entregasse o minério de ferro, o Goblin o entregou imediatamente, dominado pelo medo. Segurando o minério de ferro em sua mão, Laat sorriu de deleite pela alta qualidade do mineral. Agora, precisavam de mais disso e, depois de retornar, fabricaria armas para os Goblins e para a tribo.
Continuando com nossa história, 2 dias se passaram desde a noite anterior e, com a ajuda de outros goblins, Lat conseguiu fabricar uma lança com uma lâmina de ferro. Não era bonita, mas para ele e os goblins foi um grande feito. Os goblins não podiam acreditar que Lat poderia criar uma arma de ferro, embora se perguntassem se realmente funcionaria. Para demonstrar sua eficácia, Lat cravou a ponta da lança no crânio duro do lobo crocodilo número 1. Como esperado, a ponta atravessou facilmente, deixando os goblins assombrados. O goblin que Lat havia salvo antes estava incrivelmente empolgado, apontando para o cadáver do lobo crocodilo e afirmando ter visto Lat matá-lo em segundos usando a arma de ferro. Os outros goblins concordaram que a lança de ferro era muito mais poderosa que as de pedra. Enquanto os goblins discutiam, Lat ergueu a lança e perguntou se queriam armas como aquela. Sem hesitar, os goblins gritaram empolgados que sim, aclamando como um deus. Apenas um dos goblins não estava contente, o líder goblin, que estava furioso porque um recém-chegado havia roubado seu respeito. O líder chamou a atenção batendo seu bastão com cabeça de crânio contra o chão, com olhos vermelhos ameaçadores. Admitiu que Lat não mentia, criar uma arma de ferro era um milagre, mas não era suficiente para ficar na tribo. Exigiu que Lat criasse 50 lanças de ferro em 2 dias. Após fazer sua exigência, o líder saiu imediatamente. Os outros goblins não concordavam com a condição, mas não se atreveram a objetar, sentiam que o líder era cruel demais. Decidiram ajudar Lat a completar a tarefa. Lat não se surpreendeu com a condição. Riu com confiança, sentindo que ganhar o respeito dos outros goblins era um bom passo em seu plano. No dia da entrega, Lat havia completado as 50 lanças de ferro, e os goblins da tribo estavam felizes que ele pudesse ficar. Com o mesmo olhar ameaçador e sorriso astuto, o líder disse estar muito satisfeito por Lat ter completado a tarefa e que ele poderia ficar. Para celebrar a incorporação de Lat à tribo, o líder decidiu organizar um banquete e exigiu que todos participassem. Os goblins começaram a dançar e celebrar imediatamente. O banquete foi realizado rapidamente ao redor da fogueira. Gobu cortou um pedaço de porco e levou para Lat, pois era a melhor parte e queria que ele a comesse. Lat aceitou felizmente, mas depois de um tempo comendo, uma dor aguda o atingiu. Lat caiu no chão em agonia, e Gobu estava aterrorizada. Era evidente que Lat havia sido envenenado. O envenenador não era outro senão o líder, que se aproximou de Lat com um sorriso malvado. Disse a Lat que ele era muito estúpido, afirmando saber suas verdadeiras intenções e que aqueles que desafiavam sua autoridade só tinham um destino, o inferno. Antes que Lat pudesse falar, o líder agarrou o cabelo de Gobu e a arrastou para perto dele. O líder disse que via que Lat se importava muito com ela, então ele o faria experimentar a dor de vê-la morrer diante dele. Uma linha vermelha apareceu no pescoço de Gobu quando as garras do líder se cravaram nela. O líder queria esmagar a arrogância de Lat e fazê-lo sofrer. Nos olhos aterrorizados de Gobu, um fluxo vermelho de sangue brotou, mas não era o sangue de Gobu, era o do líder, já que seu braço havia sido cortado. Lat o havia feito. O líder, temeroso, perguntou como ele podia se mover depois de ser envenenado. Lat sorriu e disse que o líder era um idiota. Ao enfrentar um vilão como ele, sempre estava alerta e apenas fingia. Na realidade, Lat sabia que ia ser envenenado porque o sistema o havia avisado. O líder, agora incrivelmente zangado, não teve outra escolha senão lutar. Ele havia perdido um braço, então seu poder de luta havia diminuído. Usou a corrente de osso em sua mão para atacar Lat. Lat também atacou rapidamente, com sua velocidade esquivou-se facilmente do ataque. Lat saltou e seu facão de ferro apontou para a cabeça do líder, que foi morto. Os goblins, ao verem que seu líder estava morto, ficaram aterrorizados. Lat os olhou e declarou que seria seu novo líder, guiando-os para se tornarem uma tribo goblin poderosa e sempre teriam carne para comer. Lat abraçou Gobu e ergueu seu facão, declarando sua supremacia sobre a tribo. Com a força de Lat, os outros goblins aceitaram facilmente que ele fosse seu líder. Afinal, eram criaturas de mentes simples que só se preocupavam com carne e acasalamento. E a recompensa que Lat deu por sua lealdade foi o cadáver do líder. Com sua permissão,
revelaram imediatamente sua natureza viciosa, devorando o cadáver de maneira cruel e selvagem, o que fez Lat se sentir enojado, mas essa era a realidade da vida. O que importava agora era construir sua tribo, criar a próxima geração de goblins para torná-la mais forte. Esse era apenas o primeiro passo de sua vingança. Em meio ao caos, ninguém notou um par de olhos observando tudo de longe. Era uma elfa de cabelo dourado que, ao presenciar a cena, se perguntou o que estava acontecendo. Sob a luz tênue da lua no estranho mundo, entre as sombras ominosas das árvores, apareceram casas de aspecto estranho. Uma figura se movia com incrível velocidade, dando apenas alguns saltos para entrar em uma casa brilhantemente iluminada. E o que realmente se destacava era a cena horripilante abaixo. Inúmeros cadáveres murchos e azuis de goblins pendiam de grandes ossos. Se Lin Tin houvesse presenciado isso, teria se aterrorizado. A elfa parou em frente a uma casa que havia observado em segredo a tribo de Lin Tin. A princesa dessa tribo de elfos, Khazana, foi vista por um guarda-elfo, que se alegrou de vê-la voltar. Ignorando o guarda, Khazana entrou imediatamente. O guarda estava preocupado, querendo que ela parasse, como se houvesse algo dentro que não deveria ver, mas Khazana não se importou. Disse que tinha notícias importantes para sua mãe. Abriu a porta de repente, Khazana entrou e gritou: "Mãe, tenho algo muito importante para informar. Há atividade estranha na tribo Goblin da Floresta Oriental." Mas a cena dentro a deixou completamente desconcertada. Os elfos são conhecidos como uma raça nobre com valentes guerreiros, mas ali havia uma elfa promíscua, com os seios à mostra e sua roupa reveladora, desfrutando da atenção especial de 2 homens. Khazana ficou corada, balbuciando desculpas e dizendo que tinha algo a fazer. Antes que pudesse se virar, a voz da rainha ressoou, exigindo que Khazana parasse. E perguntou qual assunto urgente a havia trazido ali tão apressadamente. Os olhos de Khazana se tornaram sérios, e mais uma vez, ela mencionou a tribo Goblin na floresta. A rainha não parecia interessada, considerando os goblins criaturas fracas, sujas e de baixo nível. Khazana explicou rapidamente: "Encontrei os restos de um urso na floresta demoníaca completamente mastigados. Há sinais de uma luta, muitas pegadas de goblins no chão. Provavelmente os goblins da floresta demoníaca mataram o urso. Esse urso gigante é praticamente a criatura mais forte da floresta, e esses goblins não deveriam ser capazes de matá-lo." Sua voz se tornou ansiosa. Há alguns dias, vi o líder goblin ser morto por um jovem goblin. Me preocupa que a morte do urso esteja relacionada a esse goblin. A rainha se surpreendeu ligeiramente ao ouvir sobre o novo líder, mas não parecia muito preocupada. O que lhe interessava era o crescente número de goblins. A rainha estalou os dedos, pedindo ao homem que continuasse a servi-la, e ordenou a Khazana que liderasse um grupo para eliminar os goblins, mas disse para não matar todos, que deixasse alguns vivos. Isso não era por bondade. A rainha queria coletar os corações dos goblins vivos para preparar um tônico para os homens elfos de sua tribo. Claro, Khazana conhecia os efeitos dessa poção. Ao ouvir isso, seu rosto corou novamente. Devido à diligência de Khazana, a rainha lhe ofereceu um homem para a noite e até perguntou se tinha alguma solicitação especial. Khazana se assustou, essa recompensa a envergonhou. Disse que tinha que verificar algumas coisas naquela noite e se despediu rapidamente de sua mãe. De volta ao acampamento de Lin Tin, os goblins estavam em plena discussão. No chão, havia um mapa da tribo élfica, investigado meticulosamente pelos subordinados de Lin Tin. A tribo consistia em 30 casas, todas situadas no alto das árvores. Lin Tin elogiou seu subordinado, prometendo-lhe 2 garotas elfas como recompensa após derrotarem a tribo. Disse a todos para prepararem armas de ferro. Ao ouvir a recompensa de 2 garotas elfas, o Goblin se emocionou e se apressou em informar a todos para que preparassem suas armas. A expressão de Lin Tin não era de alegria diante da perspectiva de atacar outra tribo. Este era um mundo onde a força determinava a sobrevivência. Se não transformasse sua tribo em uma força poderosa, cedo ou tarde seriam destruídos. Lin Tin analisou cuidadosamente a situação. Havia 30 casas na aldeia. Se cada uma abrigasse 2 elfos, haveria um total de 60 elfos. Somando aos 10 elfos que custodiavam a mina, a tribo teria pelo menos 70 pessoas.
Desde a morte de seu líder, Lin Tin havia liderado os goblins na fabricação de armas e na caça de monstros, aumentando suas habilidades. Os goblins sob o comando de Lin Tin varreram a floresta como uma maré, massacrando inúmeros monstros que depois devoravam. Ao comê-los, todos os goblins obtiveram novas habilidades, como ataques com presas e habilidades que endureciam sua pele como pedra, adicionando 15 pontos à sua defesa. Outras habilidades incluíam movimentos silenciosos e produção de veneno. Nem todos os goblins ganharam habilidades ao comer monstros, mas a força geral da tribo havia melhorado. Alguns goblins destacados haviam alcançado nível 18 com estatísticas altas. Combinados com lanças e armaduras de ferro simples, tinham uma força total de 250. A força média dos goblins na tribo agora era de 200, mas a força coletiva da tribo élfica ainda era significativamente maior, o que preocupava Lin Tin. Esta era uma batalha perigosa, e Lin Tin queria se preparar a fundo. Decidiu usar o sistema de simulação para encontrar um método de ataque efetivo. A simulação começou. Você lidera um grande exército de goblins para atacar a tribo élfica, confiante em sua vitória. Quando os elfos emboscaram, os goblins caíram em uma armadilha e foram abatidos. Você foi capturado pelo líder élfico e pendurado na floresta demoníaca como advertência para outros goblins. Resultado da simulação, pensou que era perfeito, mas na realidade estava sob o controle de alguém mais. Pontuação 0, sem recompensa. Após a simulação, Lin Tin se focou na frase sob o controle de alguém mais. No início, não entendia, mas rapidamente se deu conta de que só havia uma possibilidade para esse resultado: sua tribo estava sendo vigiada pelos elfos. Fechou os olhos rapidamente e se concentrou. Os goblins têm excelente ouvido e olfato, então, com um pouco de concentração, podia perceber qualquer anomalia. Sons estranhos rapidamente entraram em sua percepção. Olhando à distância, descobriu sinais incomuns. Enquanto isso, os elfos se apressavam para retornar à sua tribo, liderados por Kazana. Ela não podia acreditar que a tribo Goblin atacaria a sua. Inicialmente, trouxe um grupo para eliminá-los, mas ao chegar ao acampamento, descobriu que os Goblins haviam mudado drasticamente. Especialmente após ouvir sobre os planos de Lin Tin, queria retornar e reportar a sua mãe, mas parecia tarde demais. Foi descoberta e flechas voaram em direção aos elfos. Agora, Kazana jazia ferida no chão, aterrorizada. Ao seu redor estavam os corpos de outros elfos, e ao longe, Lin Tin e os outros goblins se aproximavam com sorrisos sinistros. Estavam encantados de encontrar uma elfa viva. Kazana tentou fugir, mas não podia se levantar, a ferida se sentia estranha, como se a flecha tivesse sido envenenada. Lin Tin falou, surpreso de ter capturado Kazana tão facilmente. Disse que ela havia chegado no momento perfeito. Lin Tin ordenou friamente a seus subordinados que capturassem todos os elfos. Kazana despertou devido a um líquido desconhecido, sua figura molhada revelando linhas de uma beleza impressionante, e seus olhos atordoados evocavam pensamentos malignos. Os goblins a observavam com luxúria, seu desejo era inegável, esperando o momento oportuno para agarrá-la, reconhecendo a atração inegável do corpo élfico, o que desencadeou uma excitação frenética entre os goblins. Capturá-la lhes daria uma chance de derrotar a rainha elfo. Olhar como presa, Kazana tremia e tentou intimidar Lin Tin, chamando-o de covarde. Declarou-se princesa dos elfos e questionou por que ele se atrevia a sequestrá-la e ameaçar seu povo. Afirmou que a bondade de sua mãe havia permitido que Lampen e seus goblins sobrevivessem, caso contrário, teriam sido erradicados há muito tempo. Advertiu que, se ele se atrevesse a tocá-la, a rainha Goblin aniquilaria todos os goblins presentes. Lampen apenas zombou de suas ameaças, jogou-a no chão e zombou de suas afirmações sobre a bondade da rainha élfica. Os goblins ao seu redor riram. Lampen apontou para um goblin, dizendo que o que havia ouvido de seu subordinado contradizia a narrativa de Kazana. Afirmou que seus subordinados poderiam ser tolos, mas nunca mentiam. Sob o olhar aterrorizado de Kazana, Lin revelou que conhecia seu verdadeiro propósito, aniquilar todos os goblins na floresta. Disse que a rainha élfica queria manter alguns goblins vivos não por bondade, mas por outra razão que não se incomodaria em perguntar.
Declarou que naquela noite lideraria sua tribo para descobrir. Lampen ordenou aos goblins que se banqueteassem com os elfos mortos e absorvessem suas habilidades. Os goblins enlouquecidos rugiram de alegria enquanto Khazana era consumida pelo medo. Desde sua traição pelos humanos, Lampen havia se tornado frio e cruel com seus inimigos, uma tática de sobrevivência. Parecia olhar para Khazana com uma expressão impassível, anunciando que cuidaria pessoalmente dela. Khazana estava petrificada, emitindo apenas sons abafados e depois um grito que ecoou pela floresta. Parecia que Lampen havia feito algo verdadeiramente horrível. O sistema anunciou que Lin Tin havia alcançado nível 30, ganhando 50 HP, 10 de força, 10 de defesa e as habilidades de invisibilidade e visão noturna. Da casa da rainha élfica, ouviam-se gemidos de prazer e súplicas de exaustão. Dentro, a rainha se sentia com o coração partido porque seus desejos malignos não estavam satisfeitos. Lamentava não ter capturado suficientes goblins da última vez para fazer tônicos para esses homens. 3 homens estavam colapsados pelo cansaço ao seu redor. De repente, lembrou-se de Khazana e perguntou se ela havia retornado. Um elfo informou rapidamente que Khazana havia saído em uma missão e não havia retornado, embora já houvesse passado seu horário de chegada esperado. Sugeriu enviar um grupo para ajudar Khazana, o que também lhes proporcionaria mais goblins para matar e melhorar as habilidades de combate da tribo. A rainha deu plena autoridade para enviar homens para ajudar Khazana e matar os goblins. Uma voz rompeu o silêncio, anunciando que Khazana não retornaria naquele dia. As palavras enviaram um calafrio de medo pelo grupo, uma clara realização de que estavam sob ataque. O elfo estava prestes a sacar sua arma para lutar quando flechas de ferro afiadas voaram, matando o infeliz homem instantaneamente. A rainha élfica, com uma mistura de habilidades e sorte, conseguiu pegar uma flecha, mas estava aterrorizada pela aparição repentina de goblins em seu lar. Lin e seus goblins entraram pela janela, anunciando que havia capturado Khazana e que logo estaria esperando um filho seu. Chamou a rainha élfica de sogra, declarando que agora eram uma família. A rainha élfica sentiu-se enojada com essas palavras, furiosa e desejosa de saber o que Lampen havia feito com sua filha. Lampen fingiu não entender do que se tratava, o que inflamou ainda mais a ira da rainha élfica, que se lançou contra ele, querendo matá-lo imediatamente. No entanto, parecia estar exausta após ter sido atacada por 3 homens e seu ataque foi como um jogo de crianças para Lampen. Informou que a tribo élfica estava cercada e que, se rendessem obedientemente, ele os trataria bem. A rainha élfica colapsou no chão, sentindo seu corpo entorpecido, sem conseguir reunir força sequer para sentar-se. Lampen informou que a flecha que havia pegado antes continha fluido corporal de um goblin que causaria uma paralisia rápida ao contato. A rainha tentou levantar-se, enfurecida, seu corpo nu e coberto de suor tornava-se tentador. Vendo sua presa lutar, Lampen sentiu-se intrigado. Disse que sabia que ela havia usado o coração de goblin como estimulante e se surpreendeu com a depravação dos elfos, que usavam os goblins dessa maneira. Supus que ela nunca imaginara um dia como esse, um dia em que os goblins que desprezava viriam aqui para se vingar. Ao ouvir essas palavras, a rainha élfica ficou ainda mais assustada, percebendo que a pessoa à sua frente era o estranho goblin que Khazana havia mencionado. Gritos e pedidos de ajuda vindos de fora chegaram à sala. A rainha perguntou o que estava acontecendo, e Lampen zombou, dizendo que parecia que as coisas haviam começado sem dar à rainha élfica a oportunidade de esperar. Lampen a arrastou até a janela, permitindo que visse a cena abaixo. Instou-a a considerar render-se o quanto antes. Abaixo, o povo élfico parecia estar em chamas, com a guerra em pleno andamento. Os goblins estavam matando os elfos, que gritavam e suplicavam à rainha élfica que os salvasse, rogando para não serem capturados pelos goblins. Vendo seus guerreiros élficos fracos contra o ataque dos goblins, a preocupação e o medo da rainha a dominaram, e fez uma pergunta tola, perguntou a Lampen o que era para sua tribo. Lampen entendeu o que ela queria dizer e disse que a força dos elfos não havia diminuído, o problema era que sua tribo goblin havia se tornado mais forte e não havia esperança de resistência. Quando os elfos eram mais fortes, massacravam os goblins. Agora que os goblins eram mais fortes, era natural que massacrassem os elfos.
Lin Tian pediu que ela enfrentasse a realidade e tomasse uma decisão rápida para minimizar o dano. Lin se aproximou da rainha élfica e sussurrou em seu ouvido que ainda precisava de guerreiros mais poderosos, então a deixaria viver se os demais de sua tribo sobrevivessem. Dependia de sua decisão naquele momento. Do lado de fora, os homens elfos continuavam sendo massacrados e as garotas sendo capturadas por mãos luxuriosas, uma cena bárbara. A arrogância da rainha colapsou e ela se ajoelhou, rogando a Lampen, prometendo cumprir todas as suas demandas, desde que não matasse sua filha. A rainha sentou-se e mostrou sua superioridade, revelando os frutos plenos de maneira reveladora. Ela garantiu que os levaria com ela e teria filhos para ele. Na tribo dos duendes, o céu está alto com muito sol, e a paisagem é incrivelmente bela. Kazana e a rainha dos elfos estão juntas. Kazana está feliz por ver sua mãe novamente, mas agora está capturada e pode-se dizer que não tem esperanças para o seu futuro. A rainha abraçou sua filha e pediu desculpas por subestimar os goblins. Claramente não esperava que a força dos goblins superasse a dos elfos dessa maneira. Atualmente, só restam mulheres e crianças na tribo dos duendes, e elas já não têm a capacidade de se defender e proteger o linhagem dos elfos. O mais preocupante neste momento é que as belas garotas elfas que foram capturadas pelos goblins como escravas agora serão usadas como ferramentas reprodutivas. A rainha se dá conta de que se tornaram escravas, e daqui em diante, só podem tentar sobreviver na tribo dos duendes. Apesar de tudo isso, a bela rainha pede a Kazana que não perca a esperança. Nesse momento, Lin Tian apareceu ao lado da prisão e disse às duas belas elfas que esperassem obedientemente para terem filhos. Ele forneceria comida suficiente para ambas, mas se uma delas ousasse causar problemas, ele as mataria sem piedade. A rainha elfa é muito obediente e parece ter aceitado seu destino, dizendo que entendia, mas tem um pedido. Ao olhar para os jovens elfos que estão brincando inocentemente com os jovens duendes, a rainha elfa disse que eram seus filhos e implorou ao nosso rapaz que a deixasse cuidar dessas crianças. Atualmente, nosso protagonista é um duende, mas uma vez foi humano e entende o sentimento entre mãe e filhos. Sabendo disso, agora está um pouco indeciso sobre essa proposta da rainha. Ao mesmo tempo, o sistema também aparece com uma nova missão, sendo esta a missão do amor maternal. Nesse momento, Gobu chamou Lin Tian, dizendo que não podia cuidar de todas as crianças sozinha, então sugeriu deixar a rainha cuidar delas. Lin Tian entende que essas crianças são o futuro da tribo dos duendes, e depois de crescerem, aumentarão a força da tribo, então Lin Tian aceitou o pedido da rainha elfa. Neste momento, nosso rapaz também verificou sua força. Atualmente, ele cumpre os requisitos para se aprimorar com as estatísticas adicionais de sangue, mais 20 de força, mais 30 de defesa. Nosso rapaz ficou surpreso ao ver que cumpriu as condições de melhoria, e imediatamente as estatísticas restantes se converteram automaticamente em pontos de atributos. Lin Tian sorriu suavemente e decidiu continuar o caminho de se fortalecer, acasalando-se com garotas fortes. Sua força atual já pode desafiar o Oder, então, depois que esses elfos derem à luz, ele irá ver Loder para se vingar. Rapidamente, passou-se outro mês no acampamento dos duendes. Houve gritos de bebês, as primeiras crianças nasceram. Por algum milagre, as crianças nascidas têm todas a aparência de duendes. Sua feiura também assustou suas mães, que se recusaram a aceitar as crianças como suas. Mas está tudo bem, já que os duendes são criaturas com vitalidade superior. Lin Tian queria saber quantas crianças nasceram. Gobu calculou por um momento e depois respondeu que eram cerca de 30 a 40 crianças. A conversa foi interrompida pelo grito de Kazana, o que preocupou Lin Tian, já que a elfa está grávida de seu filho. Nosso rapaz rapidamente apareceu na localização de Kazana e da rainha elfa. Kazana está prestes a dar à luz, e a rainha elfa está ao seu lado, cheia de preocupação com o que está acontecendo com Kazana. A rainha rapidamente suplicou a Lin Tian para que ajudasse Kazana, porque é a primeira vez que ela dá à luz e parece estar prestes a morrer. Lin Tian sabe o que está acontecendo, então pede a Gobu que o ajude para que Kazana possa dar à luz. Ao observar as ações de Lin Tian, a rainha elfa fica muito surpresa ao ver que um duende como ele está disposto a ajudar, mas, ao contrário da rainha, Kazana está irritada porque Lin Tian está ali.
Ela pede que ele vá embora rápido, já que não quer que ele a toque. Lin Tian, ao ouvir isso, fica irritado e pede a Kazana que se cale, porque aquele é seu filho. Depois de um tempo, Lin Tian terminou o trabalho, e Kazana já não está em perigo. Gobu elogiou nosso rapaz como uma pessoa extremamente talentosa por salvar Kazana, mas Lin Tian acha que é apenas um assunto menor. Kazana está atualmente dormindo devido ao cansaço e se encontra cercada por jovens duendes. Mas então algo aconteceu. Um grito chamou a atenção de Lin Tian em outra direção. Uma bela elfa que acabará de dar à luz estava amarrada e, ao seu lado, havia 2 duendes adultos que queriam ter filhos. Parece que a esses 2 duendes não importava a fraca resistência da elfa, mas tranquilo, porque suas ações foram pagas com suas próprias vidas. Nosso rapaz matou um goblin e, com um olhar frio, olhou para o goblin restante. Lin Tian eliminou esse goblin porque havia ordenado que, depois que todos os elfos de Nalo dessem à luz, eles deveriam descansar até estarem completamente curados, e aqueles que violassem a ordem pagariam com suas vidas. Lin Tian ordenou que, daqui em diante, a ração de comida dos elfos fosse aumentada em uma maçã. Essas ações fizeram com que a rainha se sentisse mais favorável a Lin Tian. A rainha disse que ele era uma pessoa muito diferente dos duendes comuns, e Lin Tian disse que era apenas uma ação normal e que os elfos seriam mais obedientes se fossem tratados melhor. Depois de terminar um dia tão ocupado, Lin Tian começou a realizar simulações para ganhar pontos do sistema. Ao começar a simulação, nos dizem que a história atual é Gens Revan, com o conteúdo: você trabalhou duro e capturou a tribo dos elfos e fertilizou todos os elfos. Depois de um período de gravidez, os elfos deram à luz a crianças com atributos mais fortes do que o normal. Na simulação, nosso rapaz, ao perceber que a força da tribo havia aumentado, decidiu se vingar de Loder e dos outros. Decidiu voltar sozinho para a vila e encontrar a localização dos Cavaleiros de Loder. Atualmente, há 3 simulações para Lin Tian escolher. A primeira simulação tenta matar Loder e os outros, 50 pontos. A segunda simulação leva os goblins a atacar e aniquilar toda a aldeia, 30 pontos. A terceira simulação espera uma melhor oportunidade e continua observando, porque acha que não é momento de vingança, 10 pontos. Sentado ao lado da fogueira, Lin Tian continuou pensando, se perguntando se deveria encontrá-los para se vingar tão cedo. Embora a força atual de Lin Tian possa se comparar com a de Loder, ele sabe que a força dos companheiros de Loder não pode ser subestimada. Lin Tian, com sua força atual, escolheu a opção número 1, agir sozinho e tentar matar Loder e os outros, 50 pontos. O que aconteceu depois? Lin Tian encontrou uma oportunidade. Quando encontrou Loder sozinho, preparou uma emboscada e quase conseguiu matá-lo, mas um cavaleiro humano apareceu e resgatou Loder, e nosso rapaz morreu tragicamente sob a espada dessa pessoa. Em seguida, o grupo de Loder retornou à capital e nunca mais voltou a aparecer. Imediatamente, o processo de simulação terminou com um fracasso desastroso. Nosso rapaz encontrou o Cavaleiro Sagrado, mas não houve chance de escapar. Classificação: 30 pontos de 100. A recompensa se multiplicou por 30 pontos de vida. Lin Tian se surpreendeu ao ver que esse nível de poder apareceu em um lugar tão remoto e não esperava que o grupo de Loder abandonasse a aldeia e nunca mais voltasse, o que significa que, uma vez que se foram, será difícil encontrá-los e sua vingança será extremamente difícil. Agora mesmo, o ódio tomou conta da mente de Lin Tian. Sabendo que não tem muito tempo, ele quer se vingar rapidamente. Nosso rapaz tomou uma decisão e decidiu ir ao território humano. Como sabemos, atualmente nosso rapaz é o líder da tribo dos duendes, mas, além dele, Gobu é a mais ouvida pelos outros duendes e decidiu colocá-la no comando da tribo por alguns dias. Ao ouvir isso, a rainha elfa achou que isso era uma loucura. Se nosso rapaz chegasse ao território humano e fosse descoberto, ele seria preso e morto. Nosso rapaz sinceramente não se importava muito, disse que tinha rancor contra os humanos e que tinha que se vingar. Diante dessa decisão, a rainha elfa se ofereceu para ajudar Lin Tian usando magia de invisibilidade sobre ele, ajudando-o a não ser descoberto pelos humanos. Ao ouvir isso, Lin Tian riu entre dentes. Era isso que ele queria. Disse que não esperava que ela se preocupasse tanto com sua segurança. A rainha usou magia e disse que só tinha medo de que, depois que Lin Tian morresse, os outros duendes se revoltassem e tratassem
os elfos com crueldade. Só quando Lintinha retornar são e salvo, eles estarão a salvo. Lintinha apenas sentiu que a rainha elfa era muito astuta e sabia como sobreviver. Observando Lintinha saindo da tribo, Gobu gritou que o ajudaria a cuidar da tribo e esperaria que ele retornasse são e salvo. Depois de tudo isso, vemos como Lintinha chegou à cidade de Wangmin, onde vários soldados caminhavam pelas estradas, patrulhando toda a cidade. Mas vemos que, no canto escuro, Lintinha se escondia de todos enquanto observava tudo, pensando que as patrulhas se tornaram tão rígidas e a defesa da cidade estava em seu ponto máximo, o que o levou a se perguntar se a Santa Espada já havia chegado à cidade. Mas Lintinha negou isso porque esteve procurando notícias sobre ela por muito tempo, mas não conseguiu ouvir nada relacionado a ela, e isso foi realmente estranho para ele. À medida que a cena muda, vemos que Lintinha chega a uma área circular dentro da cidade, onde várias pessoas estavam sentadas ao redor de uma fonte. Quando se virou, viu que vários humanos estavam reunidos e lendo um cartaz de algum tipo. Eram os humanos da equipe de aventuras que indicava que os guerreiros da espada estavam no nível platina. Depois de olhar o ranking, ficou pensando. Lintinha se perguntou se Loder se havia tornado mais forte novamente, porque, na realidade, ocupava o primeiro lugar em toda a lista de aventureiros. Lintinha começou a se afastar da multidão enquanto pensava que precisava encontrar mais pistas sobre ele, caso contrário, seu plano de vingança não daria em nada. Tendo sido ele mesmo um humano, sabe que o melhor lugar para coletar informações é uma taverna. Para sua surpresa, antes mesmo de entrar na taverna, ouviu uma voz familiar, um sorriso astuto se espalhou por seu rosto. Lá dentro, além de Loder e dos cavaleiros do templo, também estava Yaya, que estavam felizes bebendo juntos. Um dos cavaleiros levantou sua taça e expressou gratidão a Freya e a Loder por salvá-lo de um monstro símil com os braços estendidos. Freya diz que esta é a vitória do Capitão Loder e que ela não poderia ter ajudado sem suas habilidades excepcionais. Outro homem argumenta que o monstro era fraco demais e o fato de o cavaleiro não ter conseguido derrotá-lo demonstra sua fraqueza. Esse comentário sarcástico enfurece o cavaleiro, que diz ao homem que sua história não lhe interessa e o ordena a ir embora. Uma discussão acalorada se inicia, e estão à beira de uma briga. A situação tensa é rapidamente dissipada pelo dono da taverna, que revela que o dragão Alan está atualmente em sua temporada de reprodução, tem sequestrado gado e humanos para comer, e sugere que os dois vão derrotá-lo em vez de causar problemas na taverna. Estas palavras do dono da taverna também chamam a atenção do nosso protagonista. O dono da taverna expressa preocupação, pois, se o dragão atacar esta cidade, os reforços da capital não chegarão a tempo. Mesmo que todos os aventureiros da cidade se unam, não seriam capazes de resistir ao ataque desses ferozes dragões. Por fim, ele diz que o desastre parece estar à espreita sobre a cidade. Essas palavras deixam o ambiente tenso na taverna, mas Loder quebra o silêncio com uma risada, dizendo que alguns dragões não são nada com que se preocupar. Ele revela algo a todos: um cavaleiro sagrado está a caminho. Loder apresenta confiante o cavaleiro sagrado como sua mestra. Quando ela chegar, se juntará a eles para derrotar os dragões, e o rei não precisará enviar seu exército. Após a situação ser resolvida, seu grupo retornará à capital com o santo. Esta notícia empolga a multidão, que fica surpresa ao saber que o mestre de Loder é um cavaleiro sagrado e se sente segura sabendo que um cavaleiro sagrado os ajudará a derrotar os dragões. Se isso for bem sucedido, Loder se tornará o herói da cidade. Elogiado, Loder se levanta com orgulho e faz um brinde a todos que celebram a chegada do cavaleiro sagrado e sua iminente vitória sobre os dragões. Enquanto todos bebem felizes, nosso protagonista tem um plano diferente que precisa executar para aproveitar esta oportunidade. Ele se levanta, paga sua conta e sai, o que chama a atenção de Loder. Sem saber, ele pergunta sobre Lin, que se vai e o convida para tomar algo com ele e sua equipe. Lintinha vira a cabeça e olha para Loder, dizendo que terão muitas oportunidades de beber juntos no futuro, e depois se afasta, provocando a ira de Loder e seus homens. Conforme a cena muda, vemos que o povoado se preparou para receber a santa e toda a cidade celebra alegremente sua chegada. Dentro de uma igreja, uma mulher de cabelos loiros está rezando. Loder se posiciona atrás dela e se dirige cortesmente à sua mestra, informando que os dragões estão causando estragos por toda parte e se aproximam da cidade.
Agora, ninguém ousa sair, pois os dragões podem atacar. A mulher pega sua arma e se levanta. É importante mencionar que ela é uma mulher bela, com cabelos loiros encantadores, e sua armadura prateada lhe confere uma presença imponente e ao mesmo tempo bela. A santa pergunta a Loder sobre as coisas que ela pediu para preparar. Loder informa que preparou 10 bestas para caçar dragões e as posicionou nos pontos mais altos da cidade. Ao ouvir isso, a mulher parece satisfeita e diz a Loder para arrumar tudo corretamente, pois, se houver um erro, seria uma grande vergonha. A mulher sai e a multidão abaixo logo se agita. É a primeira vez que veem o cavaleiro sagrado, elogiam sua beleza e se perguntam que homem poderia ganhar seu coração. Todos pensam que ela é uma existência inalcançável, até o rei não ousaria opinar sobre suas ações. A mulher olha para a multidão e se preocupa com a situação, já que é muito perigoso e desnecessário reunir tantas pessoas ali. Rapidamente, ordena aos cavaleiros que dispersem a multidão. No entanto, já não é necessário dispersá-los, pois o alvoroço atrai a atenção do dragão. Sem perder tempo, o dragão avança sobre a cidade, aterrorizando a todos. Uma pessoa infeliz é capturada pelo dragão. Ao ver isso, a mulher anuncia ansiosamente que este é apenas um dragão explorador, e, uma vez que ele apareça, conduzirá o grupo de dragões para atacá-los. A garota ordena a Loder que leve seus homens para o muro e se prepare para lutar. Fora da cidade, em um penhasco, um goblin corre e informa ao seu líder que os dragões estão vindo. Pelo que observou, há muitos guardas no muro, e baseado nisso, o goblin pergunta o que deve fazer a seguir. O líder diz para ele ficar em silêncio e esperar, pois ainda não é a hora de agir. Claramente, a quem este goblin chamava de líder é Lintian, que trouxe seu exército até aqui. Ele está esperando que os dragões causem danos à cidade. Então, quando isso acontecer, será sua oportunidade de buscar a vingança tão desejada. Tanto foi desejado que rapidamente todo o céu da cidade estava coberto por dragões ferozes e seu número era incontável. Aqueles que estavam acostumados a intimidar os fracos, como Freya e Loder, ficaram apavorados ao ver a quantidade dessas temíveis criaturas. Incapazes de escapar, só podiam ficar lá e observar o que estava acontecendo. A única pessoa calma naquele momento era o cavaleiro loiro e os soldados que tentavam se defender. Depois de usar uma besta para matar um dragão, o cavaleiro olhou para os soldados e perguntou se eles entendiam como usar a besta para matar dragões. Em seguida, simplesmente disse: use-a e destrua esses dragões. Todos tinham grande fé no poder do cavaleiro da capital, acreditando que ele os ajudaria a vencer rapidamente. Eles carregaram flechas nas grandes bestas e apontaram para os dragões para atacar. Muitas flechas foram disparadas rapidamente e alguns dragões foram mortos, mas parecia que essas perdas não significavam nada em comparação com a imensa quantidade de dragões. O ataque humano foi eficaz, mas só fez com que os dragões se tornassem mais frenéticos, e eles perceberam que suas chances de vitória eram escassas. Nesse momento, o céu estava coberto de dragões, e se podia observar que estava prestes a escurecer. Naquele momento, os soldados perceberam que algo se aproximava. Imediatamente, o rugido dos dragões fez com que seus ouvidos doessem tanto que tiveram que se ajoelhar no chão. Rapidamente, Loder e Eli perceberam que o que se aproximava era a Mãe Dragão, a líder desses dragões, que apareceu no céu da cidade. O tamanho da Mãe Dragão era muitas vezes maior que os outros dragões, o que assustava qualquer um. Os soldados tentaram usar bestas para atacar o dragão, mas sabiam que, com o enorme tamanho da Mãe Dragão, essas flechas não poderiam perfurar suas escamas. A Mãe Dragão observava as pessoas na muralha com ódio, porque essas pequenas criaturas haviam se atrevido a matar seus filhos. O dragão rugiu e então reuniu uma bola de fogo. Essa era a sua habilidade de fogo de dragão. Depois de se preparar, o dragão usou sua habilidade para atacar a muralha e viu a enorme bola de fogo se dirigindo a eles. Os soldados só puderam fugir com medo, pensando que a cidade seria destruída por esse ataque. A garota loira interveio e pediu aos soldados que não entrassem em pânico, pedindo que a deixassem lidar com o dragão. Nesse momento, ela golpeou sua espada contra o chão, e de lá surgiu um círculo mágico azul que lentamente se espalhou por todo o lugar. Rapidamente, criou uma barreira protetora ao redor da cidade.
Esta barreira era tão forte que bloqueou o ataque da Mãe Dragão e prendeu o dragão do lado de fora. Nosso duende também estava longe o suficiente para que pudesse ver toda a batalha. Ele estava surpreso que os aldeões realmente pudessem resistir ao ataque de um monstro poderoso como a Mãe Dragão. Talvez a única coisa boa para o nosso duende naquele momento fosse que a Mãe Dragão não foi ferida e pôde continuar a luta. Lennon rapidamente usou suas habilidades para observar as informações de poder do dragão. Este era um monstro chamado Mãe Dragão, nível 79, raça dragão antigo, com o título de Rei da Ilha do Dragão. Mais de 4.000 de saúde, força 510 e 580 de defesa, habilidades Fogo de Dragão, transformação semi-humana, Rugido de Dragão, chamado Antigo, com um poder total de 2.900. Este era o monstro mais forte que Lennon já havia visto. Ao observar as informações de poder da mulher loira, Venom ficou ainda mais preocupado, pois ela parecia mais um monstro, assim como o próprio dragão. Seu nome era Alicia, nível 80, com a profissão e título de espadachim espada sagrada, o espadachim mais forte, herói assassino de dragões, humano superior, espadachim celestial, HP 1700, força 690, defesa 700, habilidades espada de K, homem e espada ao mesmo tempo. As habilidades da garota eram algo para se surpreender, e ela tinha um poder total de 4.000. Ao ver Alicia carregar contra a Mãe Dragão para atacar, Lintian ficou assustado e percebeu que seu poder era normal demais, sentindo-se feliz por quem estava à sua frente não ser ele, caso contrário, estaria em apuros. A batalha de Alicia e da Mãe Dragão foi aterrorizante, mas parecia que a Mãe Dragão era um pouco mais fraca que Alicia. Mesmo assim, o protagonista acreditava que a Mãe Dragão poderia ajudá-lo. Ao ver que a Mãe Dragão e Alicia se afastaram da cidade, Lennon pensou que esta era uma boa oportunidade para atacar. Esta era uma oportunidade para se vingar. Ele ordenou a seus duendes, que agiriam de acordo com o plano, que entrassem na cidade e se dividissem em dois grupos. Um grupo era responsável por causar o caos, enquanto o outro grupo se esconderia e esperaria a oportunidade de atacar. Os duendes, ao ver seus olhos gananciosos e extremamente assustadores, obedeceram às ordens de Lin Tian e entraram na cidade. A cidade estava em caos, incêndios se alastravam por toda parte e os dragões ainda rondavam o céu em busca de presas para atacar. Loder foi ferido após tentar matar alguns dragões. Ele mesmo sentiu que eram difíceis de lidar, mas, afinal, eram apenas monstros. Como poderiam derrotar um homem valente como ele? No entanto, sua confiança foi destruída quando as pessoas da cidade começaram a gritar, anunciando que os duendes estavam atacando a cidade. Os soldados não podiam acreditar, achavam que os duendes não eram tão estúpidos a ponto de atacar humanos. Os duendes da cidade eram apenas criaturas fracas aos seus olhos, mas, atualmente, estavam lutando contra dragões e não tinham tempo para lidar com duendes. Então, o grito de uma mulher rapidamente apagou qualquer dúvida que tinham. Ela estava correndo aterrorizada enquanto uma horda de duendes a seguia de perto. A visão dos repugnantes duendes enfureceu Loder, que rapidamente ordenou aos outros que mantivessem os dragões ocupados, pois não restavam muitos. Ele e Freya iriam lidar com os duendes invasores. No entanto, o que eles não sabiam era que isso era exatamente o que Lin Tian queria. Enquanto perseguiam os duendes, Loder e Freya caíram em uma emboscada que Lin Tian havia preparado. Um duende ordenou a seus companheiros que atacassem, e Freya foi rapidamente capturada por uma rede, gritando com medo para que Loder ajudasse, mas ele não pôde ajudá-la, pois estava caído no chão, crivado de flechas, cercado por duendes, se perguntando como poderiam ser tantos. Os outros soldados viram isso e imediatamente correram para ajudar Loder, mas parecia que não podiam se aproximar mais, pois rapidamente foram cercados por duendes. O que foi ainda mais aterrorizante foi que Lena havia aparecido atrás de dois dos soldados, acompanhado pelos outros duendes, que não o haviam notado. Já era tarde demais quando Loder os advertiu para terem cuidado. Os dois soldados não tiveram nenhuma chance e foram rapidamente mortos por Lena. Ao ver isso, Loder e Freya ficaram aterrorizados, mais aterrorizados do que quando haviam visto os dragões, porque sabiam que não restava mais ninguém para salvá-los. Lin Tian agora se aproximou de Loder e Freya, expressando surpresa por poder capturá-los tão facilmente.
Lodê rugiu furioso, dizendo que mataria Lennon e todos os duendes, mas Lennon rapidamente usou um chute para lembrá-lo de sua posição, pois agora ele era a presa e Lennon era o caçador. Lynch ordenou aos duendes que levassem Lodê e Freya para fora da cidade através dos esgotos, enquanto os outros duendes os seguiam até a muralha para matar os outros soldados. Vemos que o plano de Lynchian foi realizado com sucesso. Rapidamente, a cidade se encheu de gritos de pessoas sendo atacadas por duendes, o que chamou a atenção de Alicia. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, não conseguia entender por que os duendes se atreveriam a atacar neste momento. Mas a distração de Alicia teve um custo. A Mãe Dragão havia transformado seu corpo de dragão em uma garota sedutora e aterrorizante, que disse a Alicia que ela deveria se concentrar, pois não tinha tempo para se preocupar com os outros. Asma Mãe Dragão lançou-se ao ar, seu corpo crepitando com uma aura de poder imenso, seus olhos ardendo com uma determinação feroz enquanto se preparava para desferir um golpe devastador na Santa da Espada, que estava calmamente à sua frente. A Santa da Espada, uma figura de proeza lendária, encontrou o olhar dela com um olhar inabalável, um leve sorriso brincando em seus lábios. Está preocupada, ela provocou, sua voz pingando de confiança fria. Vamos ver quão puro é o sangue de dragão que você realmente tem. Quando a Mamãe Dragão avançou, a mão da Santa da Espada moveu-se com uma velocidade cegante, sua espada, uma extensão de seu próprio ser, foi desembainhada em um único movimento fluido. Sem hesitar, ela desencadeou sua técnica suprema, Galé de Enguia. O ar ao redor dela vibrava com energia letal enquanto ela executava uma série de cortes rápidos e precisos, cada um carregando o peso de sua habilidade formidável. Asma Mãe Dragão, percebendo a ameaça mortal, instintivamente levantou os braços para se proteger, seus dentes cerrados enquanto se preparava para o impacto. A força do ataque a atingiu com a potência de uma tempestade. O chão sob seus pés rachou e se despedaçou sob a pressão, mas ela se manteve firme, conseguindo bloquear o assalto a tempo. Sua respiração veio em arfadas irregulares, mas ela permaneceu desafiadora, seus olhos fixos na Santa da Espada. A Santa da Espada, vendo a determinação de sua oponente, permaneceu impassível. Seu olhar era calmo, quase sereno, enquanto avaliava a situação. Em sua mente, a batalha estava quase vencida, ela só precisava lidar com a Mamãe Dragão. Mas seus pensamentos momentaneamente desviaram-se para Loir, perguntando-se se ele já havia lidado com os dragões e goblins. Seu momento de reflexão foi abruptamente interrompido por uma explosão retumbante que abalou a cidade atrás dela, lançando vários cavaleiros pelo ar como bonecos de pano. Surpresa, a Santa da Espada virou a cabeça para ver fumaça e chamas subindo do coração da cidade. Confusão brilhou em seu rosto ao perceber que a situação estava longe de terminar, o motim que ela pensava estar contido estava se intensificando rapidamente. Enquanto isso, a Mamãe Dragão, percebendo a mudança no momento da batalha, começou a se levantar, sua expressão se transformando em um sorriso ao ver os goblins chegando no momento perfeito. Com a Santa da Espada momentaneamente distraída, a Mamãe Dragão aproveitou a oportunidade, sua forma começou a brilhar enquanto se transformava em pura energia, usando suas últimas forças para escapar. Até logo, ela provocou, sua voz ecoando enquanto ela subia aos céus, fugindo do campo de batalha. A Santa da Espada, agora completamente envolta em sua própria aura poderosa, virou-se a tempo de ver sua adversária escapando para o céu noturno. A realização de que isso não era apenas um pequeno contratempo, mas uma falha significativa, tomou conta dela. Frustração e raiva surgiram dentro dela enquanto limpava um fio de sangue da boca, seus olhos estreitando-se em um olhar de fúria. Espere e verá, ela murmurou para si mesma, sua voz carregada de uma promessa de vingança. Eu vou te seguir até a Ilha dos Dragões e vou exterminar cada um da sua espécie. Conforme as horas passavam, a cidade mergulhou na escuridão. A Santa da Espada, sua determinação tão forte quanto o aço, voltou às ruas onde os vestígios da batalha ainda permaneciam. O ar estava espesso com o cheiro de sangue e fumaça enquanto ela batia os goblins restantes que ousavam cruzar seu caminho. Sua espada brilhava na luz fraca, pingando com o sangue de seus inimigos. Segurando sua arma em uma mão, ela estendeu a outra, sua postura exigindo respeito enquanto se aproximava dos cavaleiros sobreviventes.
Onde está Loir? Ela perguntou, sua voz fria e firme. Os cavaleiros, machucados e exaustos, olharam para ela com uma mistura de medo e admiração. Eles falharam em seus deveres, e sabiam disso. Um cavaleiro, gravemente ferido e encostado em uma parede, levantou a cabeça com dificuldade. Ao lado dele, uma mulher com roupas rasgadas tremia de medo, agarrando-se às suas vestes esfarrapadas. O cavaleiro, com a voz rouca de dor, revelou a dura verdade. Loir e Afra haviam sido capturados pelos goblins. Os olhos da Santa da Espada brilharam com fúria, seus dentes rangendo de raiva. Ela não conseguia compreender como isso havia acontecido. A cidade estava repleta de corpos de cavaleiros caídos, um testemunho da ferocidade do ataque dos goblins. Esses goblins, continuou o cavaleiro, não são como nada que já enfrentamos. Sua força é como se fossem uma espécie completamente diferente. Nem mesmo Loir conseguiu derrotá-los. A Santa da Espada ficou em silêncio, seu olhar caindo no chão manchado de sangue. O peso da situação pressionava pesadamente sobre seus ombros. Ela se virou, seus punhos cerrados tão firmemente que os nós dos dedos ficaram brancos. Com um brilho determinado nos olhos, ela tomou sua decisão. Ela marcharia para as florestas assombradas e aniquilaria cada uma das tribos de goblins. Ninguém seria poupado. Mas, enquanto se preparava para partir, a mulher ao lado do cavaleiro ferido agarrou seu braço, seus olhos arregalados de desespero. Por favor, implorou a mulher, sua voz quebrando de medo, não vá. Se você for, quem nos protegerá? Os goblins, eles podem voltar. A Santa da Espada hesitou, sua determinação vacilando. Os habitantes da cidade começaram a se reunir ao seu redor, seus rostos pálidos de medo e exaustão. Um por um, eles se ajoelharam diante dela, seus olhos cheios de esperança e desespero. Somos da cidade do Império, explicaram, suas vozes trêmulas. Por favor, fique conosco, nos proteja. A Santa da Espada olhou para o chão, perdida em pensamentos. Essas pessoas estavam certas, por mais que ela quisesse resgatar Loir e Afra, seu dever era proteger as vidas inocentes à sua frente. Se Loir foi capturado, foi porque ele não era forte o suficiente para prevalecer. Ela pediria ajuda à família real, eles poderiam poupar tropas para lidar com os goblins enquanto ela permanecia ali para defender a cidade. Enquanto isso, na distante tribo dos goblins, a vida continuava como de costume. Os goblins e elfos realizavam suas tarefas diárias, alheios ao tumulto na cidade. De repente, o silêncio foi quebrado pelos gritos excitados de pequenos goblins que corriam pela aldeia anunciando o retorno de seu líder. Lin e seu grupo haviam retornado, trazendo com eles 2 prisioneiros humanos, Afra e Loir. Os prisioneiros estavam com as mãos amarradas, suas expressões sombrias enquanto eram levados ao coração da tribo. Os goblins e elfos se reuniram ao redor, curiosos sobre os novos prisioneiros. Afra foi jogada ao chão sem cerimônia, caindo com força de lado antes de ser arrastada para sentar-se ao lado de uma grande rocha, onde Loir já estava sentado. O líder goblin, usando um brasão que significava seu posto, virou-lhes as costas, emitindo ordens aos seus seguidores para que se comportassem. Loir, com as mãos ainda amarradas, lançou um olhar mortal ao líder goblin, seus olhos ardendo de fúria. Ele observou enquanto o líder se aproximava de um elfo, repreendendo-o severamente. Esses goblins, murmurou Loir para Afra, sua voz baixa e cheia de desdém, eles até mantêm elfos como prisioneiros. Eles são mais organizados do que pensávamos. Afra, ofegando de forma irregular, corou levemente ao ouvi-lo. Apesar da situação terrível, ela conseguiu esboçar um sorriso fraco. Talvez haja um herói entre eles, sussurrou ela, sua voz tensa, mas esperançosa. Preocupado, Loir inclinou-se mais perto, sua expressão suavizando. Você está se sentindo melhor? Ele perguntou, sua voz cheia de preocupação genuína. Em resposta, Afra juntou as mãos, fechando os olhos enquanto se concentrava. Lentamente, uma energia dourada começou a brilhar ao redor de seu corpo, um sinal de seu poder inato em ação. O veneno, murmurou ela, é forte, mas meu corpo só precisa de um pouco mais de tempo. Nesse momento,
Lin apareceu, suas mãos casualmente enfiadas nos bolsos da calça, um sorriso presunçoso espalhado em seu rosto enquanto observava a recuperação de Afra. É impressionante, disse ele, seu tom carregado de sarcasmo. Pensar que o veneno perderia seu efeito tão rapidamente. Sua resistência é realmente admirável, Afra. Ela abriu os olhos, e o medo a dominou, fazendo-a tremer incontrolavelmente. Os olhos de Loer estavam cheios de ódio enquanto ele encarava Lin, mas antes que algo pudesse acontecer, um Goblin apareceu, agarrando Loer pelo braço e colocando a outra mão em sua cabeça. Enquanto isso, Lin agarrou Afra pela perna, causando pânico nela. Ela tentou se afastar, exigindo saber como ele sabia seu nome e o que ele pretendia fazer. O sorriso de Lin só cresceu, enquanto ele a provocava, perguntando se ela realmente queria saber seus planos. Com um sorriso malicioso, ele cravou suas unhas afiadas na perna dela, fazendo-a gritar de agonia. Lin deleitava-se com sua dor, saboreando o momento. Loer, impotente próximo, tentou intervir, mas o Goblin o segurou. A raiva de Loer transbordou enquanto ele gritava para Lin parar, mas os Goblins o golpearam com força no rosto, ordenando que ficasse em silêncio diante de seu chefe. A força do golpe derrubou Loer, e enquanto ele lutava para se levantar, Lin finalmente retirou suas unhas da perna de Afra. Encarando Lin com desprezo, Loer percebeu que estava lidando com um Goblin altamente inteligente. Ele alertou Lin sobre as consequências de capturá-los, lembrando-lhe do poder da Santa da Espada, que poderia exterminar toda a tribo dos Goblins com um único golpe. Mas Lin apenas sorriu calmamente, revelando que a Santa da Espada também estava em sua lista de presas, embora o momento para isso ainda não tivesse chegado. Ele já havia tomado medidas para encobrir seus rastros, garantindo que ninguém, nem mesmo a Santa da Espada, pudesse encontrá-los. Levantando-se, Lin limpou a mão com um lenço e instruiu o Goblin a enviar os Goblins mais jovens para caçar mais monstros na floresta, enquanto Afra contorcia-se de dor no chão. O Goblin curvou-se diante de Lin, reconhecendo sua ordem. A situação havia escalado a um ponto em que os humanos não poderiam ignorá-la, e Lin sabia que precisava completar sua evolução antes que pudessem retaliar. Lin então colocou o pé no peito de Loer, alertando de que estava prestes a fazer algumas perguntas e que Loer deveria respondê-las ou poderia perder uma parte de seu corpo. Loer rangeu os dentes, percebendo o perigo em que estava, enquanto Lin se inclinava, seu corpo irradiando uma aura ameaçadora. Ele desembainhou uma adaga e exigiu saber se os humanos gostavam de aprisionar e torturar Goblins secretamente. Apavorado, Loer gaguejou em negação, insistindo que Lin estava falando bobagem. Mas Lin, desinteressado com sua resposta lenta, rapidamente cortou a orelha de Loer. Loer agarrou sua orelha sangrando, contorcendo-se de dor, enquanto Afra, tremendo de medo, observava impotente. Lin, com uma expressão fria, perguntou a Loer se eles realmente acreditavam que suas ações eram em prol da humanidade ou se estavam apenas tentando elevar seu status como heróis. Ele acusou Loer e Afra de massacrar uma aldeia inteira de Goblins, ações que lhes renderam elogios entre os humanos. Lin zombou da ideia de salvar humanos, sugerindo que era mais fácil para eles matar tanto humanos quanto monstros para manter seu status de heróis. Enquanto Loer e Afra entravam em pânico, incertos de como um Goblin poderia saber tanto sobre suas ações, Lin calmamente colocou uma mão no rosto e disse-lhes que a conversa havia terminado. Ele revelou que, ao contrário deles, não precisava fingir ser justo, pois era inerentemente mau. Ele prometeu ensinar-lhes uma lição que eles nunca esqueceriam. Lin então voltou sua atenção para Afra, que corou e chamou Loer por ajuda, mas as intenções de Lin eram claras e ele começou a atormentá-la ainda mais, fazendo lágrimas brotarem em seus olhos. Loer, desesperado e enfurecido, ordenou que Lin parasse, mas 2 Goblins o prenderam, amarrando seus braços. Lin cruelmente lembrou Afra das palavras que ela uma vez lhe disse, dizendo-lhe que aquilo era apenas o começo e que ela deveria se preparar. Ele colocou a mão no ombro dela, agarrou-a pelo pescoço e, com um sorriso sinistro, informou Loer que estava prestes a assistir a um show. Enquanto os Goblins se aproximavam de Afra, Lin se afastou, seu sorriso maldoso crescendo enquanto observava o que estava prestes a acontecer. Loer foi tomado pelo medo, sabendo exatamente o que aconteceria a seguir. Enquanto Afra jazia indefesa no chão, os Goblins começaram a rasgar suas roupas.